Diversas vezes o Rebbe elaborou o assunto de Balei Teshuvah, de penitentes, comparando-os com tzadikim, com aqueles que foram sempre pessoas justas e corretas, que apenas fizeram o bem, enquanto que os Balei Teshuvah, hoje, eles são muito bons, porém, no passado, falharam, erraram, pecaram. Eles são, portanto, penitentes, tiveram que voltar, retornar ao caminho certo. Quem é maior e superior? Nós encontramos no Talmud, na literatura judaica, e assim traz Maimônides na Halachá. Isso é famoso, sempre é repetido nos nossos livros, Bemakom shebalei teshuvah umdim, no nível que se encontram os balei teshuvah, os penitentes, afilo tzadikim gmurim, enam yecholim lamod bo, mesmo os justos mais completos, mais íntegros, não conseguem alcançar esse nível espiritual. Portanto, os nossos sábios, eles afirmam que os balei teshuvah, os penitentes, estão acima dos tzadikim. Existem várias explicações, interpretações para isso. Nós vamos ver o que o Rebbe nos traz, baseado nos ensinamentos da Hassidut. Por que de fato, assim estipula a própria lei, que os balei teshuvah, os penitentes, estão acima dos grandes tzadikim, dos tzadikim completos, a tal ponto que o nível espiritual que eles alcançam é inacessível para esses tzadikim, com toda a sua grandeza espiritual, com tudo isso que levaram uma vida impecável durante toda a sua trajetória. Então, de acordo com a Hassidut, baseado nos livros místicos, conforme explicado na Kabbalah, se fala que os tzadikim, eles conseguem refinar e elevar a matéria. Porém, eles lidam com a matéria, com aquilo que é definido nos livros místicos como klipat noga, aquela klipa, aquela casca, entre aspas, translúcida, aquela casca que ainda tem um pouco de luz, ou seja, os elementos neutros que existem no plano físico material terrestre, que não são proibitivos pela Torá. Né? Talvez eles não representem mitzvot, mas eles têm o poder de serem convertidos em algo bom e positivo. Né? Então, um animal que é kasher, quando consumido da forma apropriada, uma pessoa consumiu carne em honra do Shabat, por exemplo. Então, com isso, ele eleva a própria matéria do plano físico, do plano terrestre, do reino animal, eleva isso para a santidade. Mas essa elevação, que ocorre através do árduo serviço espiritual dos tzadikim durante toda a vida, ela só envolve aquelas coisas que são permitidas pela Torá, portanto, na definição mística, cabalística, que se encontram nesse reino dessa chamada casca intermediária, translúcida, que ainda tem um potencial de luz e, portanto, pode ser elevada. Então, apenas as faíscas divinas que se encontram por trás dos objetos materiais, das criaturas terrestres, dos seres físicos desse mundo, apenas aqueles que se encontram por detrás das coisas permitidas é que são elevados pelos tzadikim. Já as faíscas divinas presentes nas coisas proibitivas, e também uma faísca divina nelas, porque todo ser e criatura, tudo que existe, só existe pela energia divina que lhe fornece existência, que lhe dá vida. Então, mesmo por trás das coisas más, das coisas ruins, dos seres maus, ruins, etc., dos objetos do pecado, também existe uma faísca divina. Só que essa faísca divina, além de estar muito encoberta e camuflada nesses seres e criaturas, ela não tem a possibilidade de ser elevada e resgatada de forma convencional. Se fala que nós não temos, na nossa espiritualidade, não temos o poder de elevá-las. Por isso a Torá nos proibiu o contato com essas coisas. E por isso a forma, inclusive, de lidar com elas é rejeitando-as, é se afastando delas, o que faz e fez o tzadik durante toda a sua vida. Então, esses objetos proibidos, essas coisas que são proibidas pela Torá, porque são definidas como pecados, transgressões, na linguagem mística cabalística, elas pertencem àquele reino chamado das 3 klipot tmeot, das 3 cascas impuras, que representam todas aquelas coisas que estão sob o domínio do mal, do lado oposto.
que elas são totalmente impuras e que pela Torá não há como resgatá-las, resgatar as faíscas divinas presentes dentro delas, ou não há como redimir e elevar a espiritualidade presente dentro delas. Por isso, a forma que a Torá nos diz para lidar com essas coisas é se abstendo, afastando-se delas, ou rechaçando-as, etc. Já o Baal Teshuvah, o penitente, o que acontece com ele? Conforme a gente já viu isso numa ocasião, ele acabou lidando e interagindo com todas essas coisas proibidas no seu passado, com todas ou com parte delas, etc. Em outras palavras, ele absorveu isso dentro de si. Em outras palavras, a sua vitalidade também foi investida nesse campo que é um domínio do lado oposto da santidade, que pertence a essas três cascas que não tem como ser elevadas. Porém, o que acontece quando ele faz tchuvá, quando ele se arrepende de forma sincera, quando ele retorna a Deus, quando ele se reaproxima, etc. Então nós vimos que com isso ele consegue neutralizar toda aquela energia vital que foi investida e aplicada nas coisas negativas, ele consegue neutralizar mais do que isso. Quando a tchuvá dele é feita com amor, ou quando a pessoa chega a um nível de tchuvá, que ele faz tchuvá agora, ele retorna a Deus não só por medo do castigo, da punição, não só por qualquer temor ou por qualquer interesse, mas simplesmente porque ele quer estar próximo de Deus, por amor a Deus. Quando o Baal Teshuvah, o penitente, faz tchuvá por amor, então afirmam os nossos sábios, baseado nos versículos bíblicos, etc., não só que ele consegue zerar e cancelar os pecados de outrora, mais do que isso, ele consegue convertê-los e transformá-los em mitzvot, em boas ações, em atos meritórios. Se ele tinha 1000 pecados, ele passa a ser creditado, não só que ele fica zerado, é zerada a sua dívida moral e espiritual, mais do que isso, lhe é creditado de forma positiva 1000 mitzvot. Isso significa que ele transforma e converte os pecados em atos meritórios. Em outras palavras, nos explica o Rebbe, baseado na Hassidut, na mística, que o Baal Teshuvah tem esse poder extraordinário, que aquelas faíscas divinas que se encontram nas coisas proibidas, proibitivas, que o tzadik nem pode se aproximar delas, ou a pessoa que segue os padrões convencionais da Torá, e etc., não é? Que sempre agiu de forma direita e correta, ele não só que não tem acesso, é proibido ele se aproximar dessas coisas, ele não tem como, não temos o poder e a força espiritual de redimi-las e resgatá-las. O Baal Teshuvah, com a sua tchuvá intensa, ele consegue redimir e resgatar até mesmo essas coisas que pertenciam ao domínio do mal, que pertenciam a essas chamadas 3 cascas impuras, que não há, que são proibitivas pela Torá, que em geral temos que nos afastar disso, não é? Que não há forma de redimi-las. O Baal Teshuvah, com seu arrependimento, ele consegue transformar aquilo. Quando ele transforma os seus pecados em atos meritórios, porque agora o que vai incentivá-lo a fazer e fazer mais e muito mais intensamente as coisas boas é justamente essa corrida que ele tem de compensar o tempo perdido, a energia desperdiçada, não é? E fazer melhor ainda. Então, em outras palavras, o que impulsiona e leva ele a fazer o bem de forma tão intensa hoje em dia são justamente os pecados. Então, paradoxalmente, esses pecados se tornam motivação para o bem, e espiritualmente falando, se diz que ele consegue transformar aquela energia que foi investida nas coisas negativas, isso tudo é realocado, isso tudo é redirecionado para o campo da Kedushá, da santidade, e se torna algo bom e positivo. Então, justamente o Baal Teshuvah é o único que consegue lidar com essas coisas que não foi uma opção dele. Quando ele lidava com elas, de fato era pecado, não é? Ele transgrediu a vontade de Deus, a ordem divina. Mas quando ele faz teshuvah, ele consegue resgatar aquilo que era irresgatável. Ele consegue redimir aquilo que não havia chances de fazer parte do campo da Kedushá, da santidade. Por esse motivo se fala, de acordo com a Hassidut, que no nível espiritual que se encontram os Balei Teshuvah, os tzadikim não conseguem chegar, porque os tzadikim não têm esse poder, eles fazem o bem e unicamente o bem. Isso é fabuloso, é fantástico, não é? Fazer o bem, sempre o bem e nunca falhar, é lindo, é fabuloso. Porém, eles não têm, não está no seu alcance, eles não têm acesso, não têm a possibilidade, eles não têm o poder de redimir aquelas faíscas divinas que se encontram no mal.
Quem consegue fazer isso? Apenas aquele que lidou com o mal por força das circunstâncias no seu passado, no caso o Baal Teshuvah, o penitente, que ele consegue redimir até mesmo essas faíscas que estavam no mal completo e absoluto. Por isso se fala também, elabora o Rebbe e nos diz que existe essa vantagem no serviço espiritual da Teshuvah sobre até o serviço espiritual impecável e perfeito do Tzadik. Mais do que isso, o Rebbe nos diz que o propósito divino maior na criação do mundo com a humanidade reside justamente na expectativa que se tem dos Balei Teshuvah. Hoje em dia todos nós estamos ou devemos estar nessa categoria de Balei Teshuvah, de penitentes, não é? Quem é perfeito e quem sempre agiu só de forma boa, mas o Rebbe diz que justamente o prazer e satisfação divina do trabalho espiritual do tzadik, que nunca falha, que faz tudo perfeitamente. É claro que ele causa uma grande satisfação ao Criador de sempre estar seguindo, acatando e preenchendo a sua maiúscula vontade. Porém, nos diz o Rebbe que o prazer e satisfação causados pelo Baal Teshuvah são ainda maiores, porque o trabalho espiritual do Baal Teshuvah é uma coisa totalmente inédita, é uma coisa diferenciada, é uma coisa única. Esse trabalho de conseguir, como nós dissemos, essa alquimia espiritual, transformar lixo, excremento em ouro e diamante, transformar os pecados e más ações em atos meritórios, em zechuyot, méritos, coisas boas, isso é uma coisa única, inédita, especial, diferenciada, e isso é o que mais causa, isso causa mais prazer e satisfação, por assim dizer, ao Criador, mais do que até o trabalho impecável por parte dos tzadikim, pela novidade que está presente no serviço espiritual da Teshuvah. Então, justamente pelo fato da Teshuvah trazer todo esse prazer, por assim dizer, a Deus, por isso, de fato, Maimônides diz, as linguagens, expressões que Maimônides utiliza na Halachá, quando ele se refere ao penitente, Shebal Teshuvah o ahuv vechaviv yoter mitzadik, o Baal Teshuvah é mais querido, mais desejado, mais precioso aos olhos de Deus, até mesmo mais do que o tzadik, do que aquela pessoa que agiu de forma perfeita toda a vida. Porque, como nós falamos, Deus valoriza de sobremaneira essa transformação produzida pelo Baal Teshuvah, que ele consegue reverter, não é, virar o jogo, reverter as coisas, transformar tudo aquilo que era mal e negativo, converter isso em bem. Não é? O tzadik, ele não mexe com mal e negativo. Ele se aprofunda e se aprimora de forma intensa no bem. Isso é ótimo, é excelente. O Baal Teshuvah, porém, que consegue mais do que isso ainda. Ele consegue transformar o mal em bem. Isso é maior motivo e razão de prazer e satisfação para Deus. Por isso, inclusive, se diz que o Baal Teshuvah, na sua prece, na sua oração, etc., ele consegue, a sua oração tem um alcance maior ainda do que a do próprio tzadik. Porque se diz que, através da sua teshuvah, ele tem moral, ele conquistou um mérito estrondoroso, e isso coloca ele numa categoria superior à do próprio tzadik.